Atos, capítulo 2. Quando chegou a festa de Pentecoste, todos estavam juntos num só lugar. Inesperadamente, um som parecido com o de um vento ganhou força, e ninguém sabia de onde vinha. Todo o lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles, e começaram a falar em diferentes línguas, à medida que o Espírito agia. Por essa época, muitos judeus, peregrinos devotos do mundo inteiro, estavam em Jerusalém. Quando ouviram o som, eles vieram averiguar. Para espanto deles, cada um ouvia sua própria língua materna sendo falada por alguém. Sem entender o que estava acontecendo, perguntam-se: eles não são galileus? Como é que estão falando em tantas línguas diferentes? Partos, medos e elamitas, visitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e as partes da Líbia que pertencem a Cirene, imigrantes de Roma, tanto judeus quanto prosélitos, até mesmo cretenses e árabes. Nós os ouvimos falando em nosso idioma, descrevendo atos poderosos de Deus. Atônitos, balançavam a cabeça, sem conseguir entender nada, e diziam uns aos outros: o que está acontecendo aqui? Alguns zombavam. Eles estão bêbados e com vinho barato. Apoiado pelos outros 11 apóstolos, Pedro tomou a palavra e fez este ousado pronunciamento: irmãos judeus, vocês que estão visitando Jerusalém, ouçam com atenção e procurem entender. Ninguém está bêbado aqui, como alguns estão pensando. Eles não tiveram tempo de se embebedar, porque ainda são 9 horas da manhã. O que está acontecendo é o que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, Deus diz: vou derramar meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar meu espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres de igual modo, e eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro e a lua vermelha antes que chegue o dia do Senhor, o dia tremendo e maravilhoso. E quem pedir ajuda a mim, Deus, será salvo. Irmãos israelitas, ouçam com atenção. Jesus, o Nazareno, homem credenciado por Deus entre vocês, os milagres, as maravilhas e os sinais que Deus fez por meio dele são bem conhecidos. Esse Jesus, conforme o estabelecido no plano de Deus, foi traído por homens que tomaram a lei nas próprias mãos e entregue a vocês, que o pregaram numa cruz e o mataram. Mas Deus desatou as cordas da morte e o ressuscitou. A morte não foi capaz de segurá-lo. Davi previu isso tudo. Eu vi Deus diante de mim o tempo todo. Nada pode me abalar. Ele está ao meu lado. Minha alegria extravasa, exultante. Fixei minha morada na terra da esperança. Sei que nunca me lançarás no Hades. Jamais sentirei o cheiro da morte. Puseste meus pés no caminho da vida, com tua face brilhando como um sol de alegria ao meu redor. Prezados amigos, permitam-me ser franco. Nosso antepassado Davi está morto e sepultado. Seu túmulo está aí, onde todos podem ver. Mas sendo também profeta e sabendo que Deus jurou solenemente que um descendente dele assumiria seu reino, ele previu também a ressurreição do Messias. Não haverá ida ao Hades, nenhum cheiro da morte. Esse Jesus Deus ressuscitou, e cada um de nós aqui é testemunha disso.
Depois de ser elevado às alturas e sentar-se à direita de Deus, ele recebeu a promessa do Espírito Santo da parte do Pai e derramou o Espírito que recebeu. É isso que vocês estão vendo e ouvindo. Davi não subiu aos céus, mas disse: Deus disse ao meu Senhor: assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os seus pés. Todo Israel, portanto, entenda isto. Não há lugar para dúvida. Deus fez Senhor e Messias aquele Jesus que vocês crucificaram. Os que ouviam perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que vamos fazer agora? Pedro respondeu: Mudem de vida. Voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe. Na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Ele aprofundou o assunto, insistindo com eles cada vez mais. Saiam enquanto podem. Saiam desta cultura doente e vazia. Naquele dia, cerca de 13.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias, o número deles aumentava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos.